Então, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, né? Da última aula. Então, na última aula, tratamos sobre o táxon, né? Os osteíctes, que são os peixes ósseos, certo? Então, falamos das suas características gerais, morfologia, e na aula de hoje iremos tratar sobre a fisiologia, ou seja, sobre os sistemas, né, circulatório, respiratório, digestório, excretor e reprodutor, certo? Então, vamos fazer uma introdução, né, para recapitular a aula o assunto da aula passada. Então, os osteícteis, né, são os peixes ósseos, e eles podem ser subdivididos em três subclasses, né? A subclasse Acanthode, que é uma subclasse já extinta, certo? São peixes fósseis, né? E esses peixes fósseis, eles apresentavam, né, escamas ósseas, ganoides, do tipo ganoides, certo? Então, uma característica desse grupo e dessa subclasse, e também nadadeiras precedidas por forte espinho, né? Então, a gente observa aqui, né, na ponta, um espinho, né, das nadadeiras, a gente observa esse afilamento, né, em forma de um espinho, ok? Então, esses peixes, né, primitivos, os primeiros, né, a surgir com essas placas ósseas, com esqueleto, né, ósseo, e também com escamas ósseas, foram os acantódeos. Subsequente, ao longo da evolução, então, surgiram os actinopterídeos, os quais apresentam nadadeiras radiadas. Então, esses peixes, né, eles... a nadadeira, né, caudal, a distribuição dos ossos, né, dessa nadadeira, ela é de forma radiada, ou seja, seria numa forma de leque, tá? Esses peixes, essa subclasse, né, Actinopterides, elas também possuem narinas, né, que não se comunicam com a cavidade bucal. Então, a gente observou isso na morfologia, né, na aula passada, da boca, né, quer dizer, da cavidade bucal, né, e da narina, que não há essa comunicação. E essa subclasse também apresentam esqueletos e músculos escassos nas nadadeiras pares, certo? Então, existem duas nadadeiras pares, a peitoral, né, que essa daqui, e abaixo dessa tem a pélvica, né? Então, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, assim como a nadadeira peitoral. Uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo, certo? E, subsequente, surgiram a subclasse Sarcopterídea. Então, essa subclasse, elas apresentam, né, um conjunto de características que foram agrupadas, né, neste grupo. E uma delas, a título de comparação, né, de diferenciação com os actinopterídeos, é a nadadeira lobada, né? Ela tem a forma da nadadeira caudal, ela é lobada, tá? Professor Plácido, eu não estou Com escutando o senhor. Geisiele que falou, né? Eu acho que você pode tentar ver. As outras pessoas estão me escutando? Agora eu escutei.
Ok, então. Certo. Então, vamos dar continuidade. E as subclasses, né, os sarcopterídeos, eles possuem narinas, geralmente, que se comunicam, né, com a cavidade bucal. Então, diferentemente dos actinopterídeos, certo? Então, essas são duas características que diferenciam essas duas subclasses, os actinopterídeos dos sarcopterídeos. E essa classificação, né, que está sendo apresentada nesse slide, é uma classificação, digamos assim, que foi modificada, certo? As classificações modernas, né, elas não consideram mais os osteites como classe, certo? E essas subclasses, então, foram promovidas à classe, tá? Então, nos livros atuais, vocês já vão encontrar o, o Actinopterige e Sarcopterige como classes, tá? E já não terão mais o nome Osteites, né? Eles podem até trazer, explicando, né? Olha, antigamente se chamava Osteites, mas agora são as subclasses foram promovidas à classe, certo? Então, eu deixei dessa forma porque eu deixei um PDF, né, de um livro que ele ainda trata como subclasse, certo? Então, aqui a filogenia, né, dos peixes. Então, vimos, né, os condrícteis, são peixes cartilaginosos, falamos dos placodermes, né, são peixes já extintos, as quimeras, né, que são os holocéfalos, e dos elasmobrânquios, que são os tubarões e as raias, né? Então, os mais conhecidos desse grupo dos cartilaginosos. E, posteriormente, então, ao longo da evolução desse cladograma, surgiram quem? Os acantoideos, certo? Como a gente falou no slide anterior, um grupo já extinto. Posteriormente, os actinopterídeos, tá? Que são, olha só, a principal característica que marcam esse grupo, essa classe, né, já como classe, são os peixes de nadadeiras, são peixes de nadadeiras radiadas, né, onde a nadadeira caudal, ela possui, né, os ossos são distribuídos em formato radiado. E os sarcopterídeos, que surgiram posteriormente, né, ao longo da evolução, e são peixes, né, com nadadeiras lobadas, certo? Então, que caracterizam esse grupo. Então, a classe, né, Actinopterídeos, os peixes de nadadeiras radiadas, né, constitui um enorme conjunto que contém todos os nossos familiares peixes ósseos, né? Então, mais de 27 mil espécies. Então, os actinopterídeos, junto com os sarcopterídeos, eles formam são as classes, né, de animais marinhos mais abundantes, tá? Então, são os peixes ósseos. E até hoje, né, no Cenozoico, que houve uma grande diversidade de espécies, né, dessa classe. Então, os primeiros actinopterídeos, né, conhecidos como os paleonicídeos, né, paleoantigo, né, e onícos, um peixe do mar, eram peixes pequenos, com olhos grandes, nadadeira caudal heterocerca e escamas grossas e imbricadas. Então, as principais características desse grupo. Vamos lá. Então, olha só, nadadeira caudal heterocerca,
né, ou homocerca. Possuem também nadadeiras pélvicas e peitorais duplicadas, como a gente já falou, né, elas formam pares, pélvica e a peitoral, sustentadas por raios ósseos, né? Então, as nadadeiras, elas possuem ossos distribuídos de forma radiada. A pele, com escamas cicloides, ectonoides, organoides de origem dérmica, tá? Também mostramos, né, falamos dessas escamas na aula passada. O esqueleto com osso, então, uma característica, né, marcante, né, dessas duas classes, e daí o nome osteites, né, a notocorda presente, né, como um animal cordado, então a notocorda vai estar presente, mas reduzida, né, ao longo da evolução, essa notocorda ela vai sendo reduzida. E vão se formando as vértebras distintas. Mandíbulas presentes, né, são animais que têm boca, um crânio, né, bem desenvolvido, boca, né, com dentes, uma mandíbula que, de certa forma, também se projeta, né, para capturar o alimento. Normalmente, né, com dentes, possuem também válvula espiral, que pode estar presente ou ausente. Encéfalo bem desenvolvido, ou seja, existe estrutura cerebral, mas relativamente pequeno, né, 10 pares de nervos cranianos. Desenvolvimento, né, de sentidos variáveis, então possuem aquela linha lateral, né, que é sensorial, sexos normalmente separados, alguns se reproduzem assexuadamente, né, por partenogênese, e a fecundação pode ser externa ou interna, certo? Eles são ovíparos ou vivíparos, né, possuem embriões. Os embriões das espécies vivíparas nutridos pela placenta ou saco vitalino, certo? Sistema excretor, eles possuem rins do tipo opistonéfricos, tá? É um tipo de rins, tá? Que drenam pelo ducto arquinéfrico para a cloaca, tá? São peixes que secretam amônia, né, como parte do resíduo nitrogenado, certo? Possuem brânquias cobertas por um opérculo ósseo, então é uma característica também marcante, diferentemente de quem? Dos tubarões e das raias, né, que não possuem esse opérculo. As brânquias, elas são visíveis, né, possuem as fendas branquiais, onde é possível observar, né, na morfologia externa dos peixes cartilaginosos, dos condrites. Já nos osteíctes, as brânquias, né, elas são recobertas por esse opérculo ósseo. Uma outra característica marcante é a bexiga natatória. Tá? Está presente, normalmente funcionando para, né, a flutuação desses peixes, ok? E também pode ser utilizado em alguns indivíduos para a respiração, né? Que tenham pulmões, né? Os peixes pulmonares. Então, essa bexiga natatória também vai auxiliar na flutuabilidade para que esses peixes possam alcançar a superfície. Coração, né? Com seio venoso, um átrio, um ventrículo, certo? Circulação única e glóbulos vermelhos nucleares. Então, são as principais características, né, da classe Actinopteris, e vamos ver, né, nos próximos slides, com mais detalhes, esses sistemas
o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema respiratório, cardiovascular, certo? A morfologia externa, só para a gente recapitular, né, a característica, né, morfológica desses peixes, na narina dupla aqui, olha só, esse pontinho aqui é a narina, temos os olhos aqui, né, cavidade ocular, sem pálpebras, né, os olhos, possui o opérculo, então o opérculo é essa placa, né, óssea aqui, que cobre quem, olha só, as brânquias, né? E que tem uma importante função que a gente vai falar dela mais a seguir, né, no processo de respiração e trocas gasosas. 4 pares de brânquias funcionais, então, você observa aqui, né, esses 2 pares de brânquias, certo? Geralmente, tá? Isso é no geral, tem peixes que possuem mais pares de brânquias. Vai depender da genética, né, e também das suas características do modo de vida. As nadadeiras, então, também falamos, né, dos 2 pares, quais? Um par peitoral, olha só, esse aqui, então tem um do lado direito, outro do lado esquerdo, como a gente pode observar aqui também, peitoral, pélvico, olha só, um par pélvico, então um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Temos uma nadadeira anal, olha só, aqui, certo? Uma caudal, né, na região posterior do indivíduo. E na região dorsal, então temos a nadadeira dorsal, que pode ser de 1 a 2, né? Então, temos aqui 1, 2, né? 1, 2, tá? Então, essas nadadeiras, elas têm a função de quê? De equilíbrio, né? Equilíbrio e locomoção, tá? Então, esses peixes, eles conseguem, né, se locomover muito bem na água, né, devido a esse equilíbrio, né? Esses pares de nadadeiras e, e as nadadeiras individuais que irão, principalmente, né, o equilíbrio está associado aqui com os pares de nadadeira peitoral e pélvico, tá? E locomoção, principalmente, né, temos aqui a nadadeira caudal, que dará, né, um impulso para o peixe se locomover. Certo. Então, agora vamos falar do sistema circulatório. Então, o peixe, esses peixes, né, ósseos, eles possuem coração com 2 câmaras, tá? Então, eles possuem, olha só, o coração está aqui, próximo às brânquias, tá? Então, esse coração, qual a função dele? Né? Propulsão, né? Impulsionar a sangue para o corpo. Então, terá 2 cavidades, olha só, um átrio e um ventrículo, certo? Então, o sangue entra pelo ventrículo e sai pelo átrio. Ok? Então, aqui um coração dentro desse sistema circulatório. Tá? E aqui, né, os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos, temos a aorta, chega a formar aqui um vaso, né, de grande calibre, chamado aorta. Temos o chamado, né, seio venoso, né, que é onde chega o sangue venoso, tá? Aqui no coração. E esse sangue que chega ao coração, chega venoso, né, ou seja, pobre em oxigênio, ele será distribuído, né,
para onde? Para as brânquias, onde nas brânquias irão ocorrer as trocas gasosas e, com isso, o sangue ficará rico em oxigênio, tornando-se um sangue arterial que será conduzido, né, para células e órgãos e células, tecidos e células do corpo do animal, certo? Olha só. Então, esse é o sistema, né, o seio venoso, né, dentro do átrio, irá impulsionar para o ventrículo irá impulsionar para o cone, esse cone arterioso, né, que será, né, o primeiro vaso a receber, a ser impulsionado esse sangue, será a aorta, tá? Então, da aorta, ela vai aqui para as brânquias, ele chama aqui, ó, capilares branquiais, onde ocorrerão as trocas gasosas, né, hematose, e essas trocas gasosas, então, o CO2, né, o CO2 sairá dos vasos, tá? E a água, então, os capilares irão absorver, né, o CO2 da água e tornar, assim, o sangue arterial. Tá? E assim será distribuído, então, para os órgãos, né, como a gente vê aqui, ó, na região aqui nos órgãos do crânio, né, na região aqui do sistema digestório, também para, né, a nadadeira aqui caudal, responsável pela locomoção. Então, essa circulação, olha só, agora de uma maneira nesse diagrama mais didática. Então, a gente observa aqui o coração, né, o átrio, eu acho que eu falei, tinha falado que primeiro chega no ventrículo, não, ele chega no átrio, né, o sangue venoso, e daí é passado para o ventrículo, do ventrículo ele é impulsionado para a aorta, né, e daí essa aorta irá da aorta, né, vão formar outros vasos que irão distribuir o sangue nas brânquias. Então, aqui, ó, capilares branquiais, então, ocorrem as hematoses, né, as trocas gasosas, e o CO2, né, então, esse sangue venoso que a gente observa em azul, ele é pobre em oxigênio e rico em CO2, né? Então, como a gente sabe, né, boa parte das reações químicas, né, do corpo dos animais, né, durante o processo de respiração, né, para obter energia, é necessário, né, a liberação de CO2 e absorção de oxigênio, do gás oxigênio. Então, né, como produto dessa reação da respiração, ocorre a liberação, então, de CO2. Esse CO2, ele vai para a corrente sanguínea, né, após as células do corpo do animal, né, realizarem a respiração celular, libera o CO2. O CO2 é um resíduo que vai para a circulação sanguínea e tem que ser eliminado do corpo. É um gás CO2 em alta concentração tóxico. Então, ele é retirado do corpo através, então, nas brânquias, né, no sistema branquial. E daí ocorre, então, a oxigenação do sangue, e esse sangue, então, agora oxigenado, rico em oxigênio, super importante para quê? Para as reações de respiração celular, ou seja, obtenção de energia.
Então, lembrem dos dois processos básicos para produção de energia, né? E produção de energia significa funcionamento, né, dos órgãos, tecidos e células, certo? Que são o quê? Né? Para a reação para se obter, né? A glicólise. Então, temos que ter um carboidrato, tá? Mais oxigênio, certo? Carboidrato e gás oxigênio é possível, né, juntamente com água, produzir, então, energia para atividades metabólicas, certo? E esse carboidrato vem da onde? Da alimentação. Então, através da alimentação, o sistema digestório degrada, né, os alimentos, deixando carboidratos de forma disponíveis para as células realizarem a respiração celular. E o gás oxigênio, então, que é o ponto que estamos falando aqui do sistema circulatório, das trocas gasosas, eles irão atuar nessas reações químicas de glicose. Quer dizer, durante o processo de respiração, né? No ciclo de Krebs. Então, o sangue, então, oxigenado, serão, então, distribuídos e esse processo, ele volta, né, volta num tipo que é chamado de circulação simples, certo? Ele passa uma única vez pelo coração. Tá? Então, ele é do tipo simples e fechado. Por que fechado? Porque ocorre, né, o sangue ele circula dentro de vasos. Ou seja, se fosse aberto, ora passaria pelos vasos, ora não. Tá? Como nos insetos, por exemplo, a circulação é aberta e ora passa em vaso, ora não. Mas nesses peixes ósseos, não, o sistema é fechado, circulatório e simples porque passa uma única vez pelo coração. Tá? Então temos aqui mais um diagrama, né? Olha só, mostrando aqui de forma simplória, né? Sistema circulatório, então uma bomba propulsora de sangue, que é o coração, formada de um átrio e um ventrículo, que irá impulsionar, né? Então o sangue sai pelo ventrículo, né? O sangue sai venoso, uma importante observação. Ele entra venoso e sai venoso do coração, tá? Então, no coração só circula sangue venoso, certo? Ou seja, pobre em oxigênio. Então, chega nas brânquias, ocorrem aqui hematose, trocas gasosas. Então, os vasos, né, eles passam a ser chamados de artérias. Então, as artérias ricas, né, em sangue arterial irão conduzir, então, sangue para os órgãos no corpo. Reações, então, de respiração celular ocorrem e os resíduos, então, o sangue começa a receber resíduo de CO2 e torna-se novamente venoso, tá bom? E entra novamente no coração como sangue venoso. Certo. Então, como eu falei, então, como ocorre, né? Agora já entrando no sistema respiratório, mas vamos fazer o link com o sistema circulatório. Né? Vamos pensar de forma integrada, né? O sistema cardiovascular. Então, a água, ela entra pela boca do peixe e ela vai sair por esse orifício aqui, né, do opérculo. Então, lembre que abaixo desse opérculo temos os pares branquiais, tá? Será o local onde irá ocorrer as trocas gasosas que eu falei anteriormente.
E como ocorre isso, professor? Ocorre da seguinte forma. A água, como falei, entra pela boca, vai sair pelo opérculo. Ao entrar nessa região branquial, então, essas brânquias, né, se a gente der um aumento aqui nessa região das brânquias, a gente observa, né, uma coloração, primeiramente avermelhada, né, ou seja, devido, né, a essas trocas gasosas, intensas trocas gasosas, e onde, então, irão chegar, né, olha só, então, dentro das brânquias, circula o quê? Existem os capilares branquiais, certo? E esses capilares, então, se a gente ampliar, a gente consegue ver aqui na figura D os filamentos de capilares de sangue, que é de sangue venoso, ou seja, pobre em oxigênio, e de sangue rico em oxigênio. Olha só, o vermelhinho é rico e o azul pobre em oxigênio. E nisso, então, ocorre aqui nessa região é que irão ocorrer as trocas gasosas, tá? Então, o que acontece? Ocorre, então, o funcionamento dessas brânquias através de um fluxo contracorrente, olha só. Vocês observam que tangencialmente, ou seja, olha, temos os vasos venoso e arterial paralelos, né, um ao lado do outro. Entretanto, a água, ela circula nessa direção, né? E entre se a gente observa, né, umas pequenas placas onde ocorre a comunicação entre os vasos capilares, venoso e com o arterial. Então, eles formam uma espécie de discos, tá? Que são chamados de quê? De lamela. Então, essas lamelas são uma projeção das brânquias, onde irão conter, né, as comunicações entre os vasos venoso com arterial, certo? Nessas lamelas, que são projeções, né, branquiais vascularizadas. Então, a gente observa, né, essas lamelas como se fossem pequenos discos, né, empilhados, então, né, constituindo assim a brânquia, né, um filamento branquial, certo? E, então, esse conjunto de lamelas, é nesse conjunto de lamelas onde irão ocorrer as trocas gasosas, tá? E a água, o fluxo da água, ela tem importante função nessas trocas gasosas, porque é o fluxo que, juntamente com o sistema de pressão, que irá fazer com que o CO2 saia do capilar, quer dizer, saia do capilar, isso, venoso, né? Saia e vá para a água e seja absorvido quem? O O2 da água. Então, na água do mar, né, vão ter os gases, né, oxigênio e CO2, e nesse sistema branquial é que será capturado o CO2 e liberado o gás carbônico, tá? E isso, né, ocorre devido a um processo físico-químico, né? Física, porque existe um sistema de fluxo de água, então, como a gente vai observar aqui, então, olha só, aqui as lamelas, né, como eu falei, e a água ela vai passar nessa direção aqui, ó, atravessando essas lamelas. Então, entre uma lamela e outra existe, digamos aqui, um espaço onde a água ela vai percorrer nesse sentido. Então, a água ela vai percorrer aqui assim, passar daqui para cá.
Então, esse é o fluxo de corrente de água. Então, esse fluxo, olha só, esse fluxo contra a corrente, ele otimiza a difusão dos gases. O que é a difusão? É o que eu falei, é um processo físico-químico. Químico por quê? Porque química são as moléculas, né? O CO2 e o gás oxigênio, que estão na água. E também nos capilares, né? Então, química, né? E são moléculas, química. E físico são o quê? É o sistema, né? De pressão, o sistema de passagem do meio, de um meio para outro, tá? Então, esse processo físico-químico proporciona, então, a hematose, as trocas gasosas, tá? Entre os capilares, né? Como a gente observa aqui nas lamelas, nesse disco lamelar, com a água. Então, existe toda uma dinâmica que foi desenvolvida ao longo da evolução para que esses animais pudessem, né, utilizar, então, captar, né, o CO2, o oxigênio da água e liberar o CO2. Então, a difusão é isso. Difusão é a troca, né? Troca dos gases. Então, saindo do meio líquido, né, da água, passando para os capilares. E assim, dos capilares para a água. Então, olha só, temos dois gráficos, mostrando, então, o fluxo contra a corrente. Porque, se a gente observar, veja que a água, ela entra nesse sentido aqui, ó. Pela boca, vai passar por aqui. Né? Veja que as brânquias, elas são de forma radiada, olha, elas são assim, né? Olha, são esses pendões aqui, dessa forma. Né? No entanto, a água, então, ela tem um fluxo, veja que esse é o fluxo da água, fluxo normal, né? Então, observe que a gente está falando de um fluxo que tem que passar entre as lamelas. Aqui está a favor das lamelas, olha só, nesse sentido, que é por onde a água passa. Vamos passar. O fluxo normal. Entretanto, ocorre, né, um processo em que a água vai contra o fluxo, ou seja, ela vai nesse sentido aqui, ao invés de ser nesse sentido, que é o maior fluxo, né, que vem a água, ela vai nesse sentido aqui. Né? Olha só, passando entre as lamelas. Então, veja que existe um contrafluxo. Né? Ele tem que passar nesse sentido. Porque se for a favor do fluxo, o que é que acontece? Então, a favor do fluxo, como ele mostra aqui, ó, a difusão, a direção do fluxo da água, e aqui temos a direção do fluxo sanguíneo. Então, se eles estiverem na mesma direção, essa difusão ela será pouco eficiente. Ocorre difusão, ocorre, mas ela é pouco eficiente. Tá? Então, como mostra aqui o gráfico, olha só, ela tende a diminuir a saturação, porcentagem de saturação do CO2. Entretanto, quando, no exemplo 2, a gente observa agora o fluxo contra a corrente. Então, veja, quando tem um fluxo sentido contrário, o que acontece? O sangue sai das lamelas, né, e a água entra nos espaços entre as lamelas. Então, entre as lamelas vão passar água e isso faz com que, né, ocorra a direção do fluxo da água, né, contra a corrente, e então ocorre o que? A difusão do O2 da água para o sangue, certo? Então o sangue entra novamente nas lamelas e a água sai. Então
aquela passagem, né, de entrada e saída, né, nas brânquias, aqueles espaços interlamelar, faz com que a água, então, provoque uma pressão, né, nas lamelas e com isso tem uma maior eficiência onde, olha só, na difusão, ou seja, na troca, né? Você exerce uma pressão, você faz com que, olha, água com mais força pressionando ali no capilar faz com que ocorra, então, uma maior troca de gases, certo? Então, por isso que ocorre dessa forma. E o opérculo, ele também tem uma importante função nesse processo. Então, aqui uma figura mostrando um peixe, né, ósseo e tal, então já vimos boa parte desses órgãos, aqui é a região branquial, né, então temos aqui o coração, olha só, o coração aqui, onde irão bombear, né, o sangue venoso, né, para as brânquias, então existem as artérias branquiais aferentes, que vão receber esse sangue venoso, e depois vai sair pelas artérias branquial eferente, né? E assim distribuir para os órgãos. Temos aqui a bexiga natatória, aqui acima, o estômago, né? O intestino, aqui que é o ovário, né? A bexiga urinária, o ânus aqui, né? O sistema digestório, com estômago, intestino e ânus. Cadê o fígado? O fígado está logo aqui, ó. Tá? Certo. E as nadadeiras, já falamos. Então, é isso. Então, o opérculo, veja só. Por que eu disse que ele exerce uma importante função? Porque, veja, nesse em vermelho é de um peixe, olha só, ósseo. Por quê? Olha só, temos aqui são as brânquias e aqui o opérculo. Tá? Essa placa que reveste aqui as brânquias. Veja que ele pode ter uma abertura, né, para que ocorra fluxo da água. Então, aqui pela boca e vai passar por aqui e vai sair pelo pé. Passa pelas brânquias e vai sair pelo pé. Já nos peixes, aqui é um exemplo de um tubarão. Então, como eu falei, os peixes cartilaginosos não têm opérculo, olha só. As brânquias, elas são livres. Tá? Então, esse opérculo aqui, ele vai ajudar na respiração, né, e naquele fluxo de água. Então, veja só. Quando o peixe não tem opérculo, no caso dos cartilaginosos, a ventilação ela é do tipo forçada. E quando tem opérculo, né, veja aqui, opérculo, e aqui as brânquias, ela é do tipo, o fluxo é do tipo bombeamento opercular. Então, o que acontece? Olha só, o mecanismo respiratório dos peixes, então temos aqui uma secção frontal, né, esquemática. A água, ela entra pela boca, certo? Entra aqui a boca, olha só, boca. E aqui a boca. Que se fecha em seguida, certo? Então, peixe abre a boca, fecha a boca, abre a boca, entra água. Com isso, né, o assoalho da boca levanta-se para forçar a passagem de água sobre as brânquias e para fora através das fendas separadas. Então, após entrar água, o peixe fecha e essa água vai para onde? Ela só passa pela faringe e vai aqui para as brânquias. Nas brânquias, elas correrá, né, as trocas gasosas e
e a água sai pelas fendas branquiais. Já nos peixes ósseos, o que acontece? Após a inalação, o opérculo, né, fecha. Então, quando a boca abre, olha só, o opérculo está fechado. Tá vendo aqui? Opérculo fechado. Isso ajuda, né, no fluxo de água, né, e causar uma pressão. Então, a boca aberta, entra água e o opérculo fechado. Após entrar, fecha a cavidade bucal, passa pela faringe, e aí sim ela vai passar pelas fendas branquiais, trocas gasosas e ser liberada. Tá? Então, esse opérculo fechado, né, então, para entrar água, né? Opérculo fechado, válvula bucal aberta, certo? Para sair a água, então, a válvula oral fecha-se, a cavidade bucal contrai-se e a água passa sobre as brânquias, né? E sai pela faringe, para fora e saindo pelos opérculos. Então, isso, né, esse fechamento também dos opérculos ajuda a causar uma pressão aqui para para as trocas gasosas, certo? Então, daí, né, existe, então, esse bombeamento opercular, ele é mais eficiente do que o fluxo, né, pela ventilação forçada. Então, veja, olha só, o consumo de oxigênio. Então, o consumo de oxigênio será maior, né, quando a ventilação ela for forçada, certo? Mostrando, né, que o bombeamento opercular ele é mais eficiente. Né? Olha só, a taxa de consumo de oxigênio de um peixe nadando indica que o seu gasto de energia total aumenta com a velocidade da natação. Certo? Então, quanto mais atividade física, né, como eu falei, vai precisar de respirar mais, ou seja, realizar respiração celular. E para isso precisa de mais oxigênio. Contudo, quando os peixes passa do bombeamento opercular para a ventilação forçada, há uma queda no consumo de oxigênio, apesar da elevada velocidade da natação. Então, aquela pressão da parede do opérculo fechando as brânquias, né, durante a entrada da água, faz com que a água exerça uma maior pressão, formando aquele fluxo contracorrente nas lamelas das brânquias, e com isso ocorra maior difusão, certo? Então, essa é uma característica, né, do que o opérculo auxilia, né, no fluxo de água, sendo então chamado de bombeamento opercular e com isso tornando-se mais eficiente. A superfície branquial também é proporcional à atividade dos peixes. Então, tem peixes que são extremamente ativos, que nadam rapidamente, né? E tem áreas branquiais maiores que as dos peixes mais lentos e que vivem no fundo do mar. Então, o número, né, depois de cada nome, indica a superfície tal da branca. Então, aqui tem vários tipos, né, de peixes, mostrando, então, que geralmente são peixes mais ativos, né, por exemplo, a cavala, tem esse pango, o peixe piloto, né, são peixes extremamente, têm atividades muito intensas, e com isso, né, eles podem ter nessa área branquial maior. Tá? Já outros peixes que são mais lentos, né? Às vezes que vivem no fundo do mar, eles a área branquial pode ser menos desenvolvida, certo?
Então, aqui uma tabela mostrando a relação entre o nível geral da atividade, né, da quantidade do consumo de oxigênio, né, as características sanguíneas de 3 níveis de atividades. Então, temos a atividade alta, intermediária e baixa. Então, se cavala, né? Cavala tem é uma espécie de peixe, né? O nome popular, é uma atividade alta. Então, já o pargo intermediária e o peixe-sapo baixa. Vejam o consumo de oxigênio, né? Desses 3 tipos de peixes, essas 3 espécies. Então, olha só, 0,73 milímetros, né, mililitros de O2, né, grama, hectograma. Então, precisa de mais, né, oxigênio, porque são peixes de intensa atividade, né, e ele diminui de acordo com o seu metabolismo. Número de lamelas, né, olha só, maiores nos peixes de maiores atividades e menores nos peixes de baixa atividade. A área branquial também é muito maior nesses peixes de alta, que possuem alta atividade metabólica. Menor, né, nos peixes de baixa atividade metabólica. E a capacidade, né, de oxigênio por mililitros, né, cada 100 mililitros de sangue. Então, também existe uma maior capacidade de conter, né, o gás oxigênio, então, nesses peixes de alta atividade em relação aos de menores atividades. Então, o sistema respiratório, né, essa obtenção do oxigênio. Então, existem, né, peixes que têm, desses peixes ósseos, que têm brânquias, né, a maioria, alguns outros que têm pulmões, outros possuem estrutura respiratória acessórias, né, como labirintos, né, cavidades que irão auxiliar, e também essas estruturas podem ser acumulativas ou obrigatórias. No caso do bagre, veja que eles têm uns arcos branquiais aqui, ó, nos arcos, nas brânquias, existem filamentos branquiais modificados que irão auxiliar no processo respiratório. Também outras estruturas, né, em forma aqui de arborescentes, como ele chamou aqui, que também pode auxiliar com uma cavidade branquial. E nesse outro caso aqui desse perca escalador, ele possui aqui, olha só, o órgão do labirinto, né, que seria uma cavidade subbranquial aqui, que irá também auxiliar no processo respiratório. Então, vejam que, como ele falou aqui, vejam que são adaptações à respiração aérea, né, nos teleósteos. E tem alguns outros peixes, né, pulmonados, que precisam absorver, né, trocar, né, troca de gasosa na superfície. Então, olha só, a ventilação de peixes pulmonados, né, um mecanismo de bomba de pulsação bucal nos peixes pulmonados, a exemplo do Lepidosiren, que é aqui na peixe que ocorre em águas sul-americanas, e peixes africanos, né, do tipo Protopterus. Então, esses peixes eles têm pulmões e eles precisam, né, chegar à superfície para respirar. Então, ao abrir a cavidade bucal ocorre a entrada de ar, trocas gasosas,
existe como ele chama aqui, na superfície, abre a sua boca e leva o ar fresco para a cavidade orofaríngea. Então, existe uma cavidade orofaríngea onde irão armazenar esse ar. Então, a glote se abre e o ar usado que sai dos pulmões se mistura com o ar fresco. Então, existe aqui a glote, né? Essa parte aqui, que irão abrir e fechar para a passagem desse ar. Entrar onde? Nos pulmões. Então, a boca se fecha e o ar mistura é forçado para os pulmões. A glote se abre e o ar é mantido, então, nos pulmões. Então, né, vem primeiro para essa cavidade orofaríngea, o ar, depois a glote controla a passagem do ar para os pulmões. Então, quando ele imerge, né, na água, fechando a boca, então, o pulmão enche, ou seja, é pressurizado. Certo? Aqui são as diferenças entre alguns pulmões. Então, temos a morfologia, né, como falei também nesse slide aqui, onde existem as cavidades, né, labirintos, são estruturas acessórias à respiração, que também se assemelham, né, aos pulmões, funções semelhantes. Então, elas vão apresentar aqui diferentes formas, né? Como a gente pode observar aqui nessas figuras. Certo. Agora vamos falar da bexiga natatória. Olha só. Bexiga natatória. Então, um órgão super importante onde na flutuação. Então, os peixes, né, eles precisam manter seu equilíbrio, porque eles são ósseos, são peixes pesados, que não, se não tivesse bexiga natatória, eles afundariam. Então, a bexiga natatória, né, ela serve como um órgão que vai dar essa flutuabilidade, tanto para subir quanto para descer. Então, numa coluna d'água, certo? Então, essa bexiga natatória, ela está aqui, olha só, esse órgão aqui, tem um ducto pneumático aqui, que é ligado ao estômago. Então, essa bexiga natatória, quando cheia, né, o que é que acontece? Cheia de ar, reduz o que? A densidade corporal, né, do peixe. Então, está cheio de ar, esse peixe ele tende a flutuar mais, ou seja, ele sobe na coluna d'água. Né? Quando com pouco ar, então ele tende a afundar, ou seja, descer numa coluna d'água, certo? Então, existem peixes que são chamados de fisóstomos. Esse fis vem do grego, que significa bexiga, né? Estômago, boca. E o outro são os fisosclitos, né? Fis bexiga, né? Esse clíste fechado. Então, existem essa diferença, onde... E aí existe uma diferença também aqui na região, né? Da conexão com a bexiga natatória. Então, veja, quando a bexiga natatória está com pouco gás, o que acontece? Aumenta a densidade corporal e o peixe ele tende a imergir, né, a afundar, porque aumentou a densidade corporal, certo? Tem pouco gás ali. Como a boia, lembre-se, sempre associe com a boia. Se a boia estiver vazia, vai afundar, se estiver cheia, vai flutuar. Então, tem essa função a bexiga natatória, certo? E aqui algumas conexões, né, glândulas de gás, né, que vão auxiliar nesse processo para o enchimento dessa bexiga natatória.
Tem também outros vasos, né, conectados aqui, que vão em direção ao fígado, né, tal. Músculos, né, que irão também auxiliar. Então, a bexiga natatória de um peixe, né, fica logo abaixo, olha, da coluna vertebral. Então, aqui está a bexiga natatória, aqui é, digamos, a coluna. Então, logo abaixo temos essa bexiga natatória. O gás, né, difunde-se para dentro da bexiga natatória na glândula de gás. Então, existe uma glândula que irá auxiliar nessa, que a glândula de gás irá auxiliar nesse processo de entrada de gás, tá? Então, o gás, né, no sangue move-se. Então, lembre-se, o gás vem de onde esse gás? Porque tem muitos peixes que não vão lá na superfície, né, para absorver, que é o caso dos só vão à superfície os pulmonados. Os não pulmonados não precisam ir à superfície, né? Eles captam, como a gente falou, né, viu, o O2 da água, né, pela difusão, né, abrindo a boca na água, absorvendo água, ao passar pelas brânquias ocorrem as trocas gasosas. Então, eles não precisam, né, absorver a água, quer dizer, absorver o ar, né, eles retiram da água o gás, certo? E esse gás ele vai estar presente no sangue, no sistema sanguíneo do peixe, né? Então, essa glândula, ela aqui, ó, o sangue move-se para a glândula de gás, né? Chamando, então, essa de rente mirabile, que é essa região aqui, onde irá ocorrer o quê? Uma complexa rede de capilares firmemente compactados que atua como um multiplicador de contracorrente para aumentar a concentração de oxigênio. Então, essa região aqui, olha só, altamente vascularizada, e existe, então, um movimento, né, contracorrente aqui, que irão ainda aumentar a pressão. E, com isso, aumenta a difusão dos gases, né? Então, o arranjo de capilares venosos e arteriais na rede, mostrado na figura C, como a gente observa aqui. Então, para liberar o gás durante a subida, uma válvula muscular abre-se, permitindo que o gás entre e seja difundido para o sangue. Então, através dos capilares, né, esses gases vão sendo retirados dos capilares e sendo inserido onde? Nessa bexiga, né? A bexiga natatória. Então, aqui vai sendo armazenado o gás, certo? E o processo inverso também ocorre, né, quando o peixe precisa, sei lá, afundar. Então, ele vai liberando esse gás para esse conjunto, né, essas glândulas de gás, essas glândulas vão fazer esse controle de entrada e saída de gás para a bexiga natatória, certo? Então, é dessa forma que ocorre, então, o mecanismo, né, até uma questão que eu pedi na lista de exercício, fala sobre isso, sobre o mecanismo, né, da função da bexiga natatória, como ela funciona, qual a sua função. Então, o sistema digestório, tá? Então, vários hábitos, né, alimentares, isso vai depender da espécie, família. Geralmente possuem dentes mandibulares, né, as maxilas que apanham a presa, então veja
essa maxila aqui, ó, ela se projeta, né, para a captura do alimento. Possuem dentes, né, faringe, arcos branquiais, que prendem e trituram o alimento, né? As brânquias também, esses arcos branquiais, eles auxiliam, né, para também, ao passar pela faringe, né, elas podem também ir para esses arcos branquiais e eles auxiliarem, né, para que o alimento, né, vá para o tubo digestório. Então, os dentes, né, importante componente do sistema digestório, irão atuar, né, na trituração do alimento. Que a moreia, né, ela possui também dentes muito afiados, né? Olha só que interessante. Tem uma espécie aqui de uma submandíbula, né, que auxiliam, então, a esse processo inicial de digestão, né, de mastigação dos alimentos. Bem interessante, né? Possuem também um fígado, né, grande anterior, como a gente já falou, olha só. Que o fígado, então, auxiliando, né, no processo, né, de desintoxicação, o equilíbrio, né, do açúcar no sangue, atua também, eu falei desintoxicação, e também no processo, né, de digestão. Secos pilóricos, então, secreção de enzimas, né, e absorção de nutrientes. Então, o passagem, então, do estômago, né, o intestino tem, então, enzimas vão sendo secretadas para degradar, né, os alimentos, né, em aminoácidos, né, proteínas em aminoácidos, polissacarídeos em disacarídeos, monossacarídeos, tá? E assim por diante. Os rins, olha só, que ficam aqui nessa região, é do tipo opistonéfrico, tá? Então, tá aqui, existe um rim para filtrar o sangue, então muito importante. E o sistema excretor, né? E de osmorregulação. Então, os peixes de água doce possuem células das brânquias que absorvem sais, né? Tá em água doce, né? Um meio, né, pobre em sal, então existem células especializadas para absorver sais. Já os peixes marinhos, né, têm células especializadas para secretarem, né, o excesso de sal que tem na água, certo? Então, aqui, por exemplo, um peixe de água doce, né, por exemplo, o alimento ele entra aqui pela boca, né, nas brânquias, absorção ativa de NaCl, né, precisam de sais, então ocorre aqui, beleza, vai passando, então o alimento vai sendo, né, degradado na boca e vai sendo, né, por enzimas degradado, absorvido, o que não interessa é eliminado, então como fezes, tá? O sistema aqui, olha só, que é os rins, né, os opistonéfrons, que filtram o sangue, né, e
E daí também, né, o que for interessante vai ser absorvido, o que não for vai ser eliminado na forma de urina, né, aqui pela bexiga, onde na urina, né, contém amônia. Então, certo. E aqui o peixe, um exemplo de peixe marinho, tá? Então, nas brânquias, né, existem essas células aqui que irão secretar o NaCl, que é o sal que está presente na água. Tá? No estômago ocorre, então, a absorção passiva de sais e água. Os dejetos intestinais, né, são eliminados na forma de fezes. Os rins irão, né, excretar amônia, né, grande parte, e sulfato de magnésio também. Então, essas são algumas diferenças entre peixe de água salgada e de água doce. Sistema reprodutor. Então, temos uma vasta, né, diversidade. A maioria são dioicas. O que quer dizer dioica? Dioica quer dizer que existe um macho e uma fêmea. Tá? Então, são dioicos. A fecundação ela é interna ou externa. Tá? Então, fecundação interna. Então, veja só. Aqui parece ser um exemplo, né? Onde o peixinho está saindo aqui da mãe, né? Ser vivíparo, né? A gente observa aqui. Ou é ovovivíparo? Teria que ler a legenda melhor dessa figura aqui. Mas a fecundação pode ser interna ou externa. Se for externa, lembrando, fecundação interna ocorre dentro dos ovários. Fora, então seria externa. Então, o ovário, os óvulos são liberados na água e eles fecundam fora das gônadas. Eles podem ser ovovivíparos, quer dizer, ovíparos, né? Ovovivíparos, ou seja, quando pode ser também esse caso aqui, tem alguns peixes que eles colocam os ovinhos, né? Então, a partir dos ovinhos, eles vão fecundando e ainda ficam dentro, né? Seria do corpo da mãe, e depois eles são projetados para fora, né? Rompendo esse ovo, que é uma película, né? Bem maleável, que irá se romper e o peixinho vai sair, tá? Ou, em outros casos, eles são vivíparos, então não formam ovos e liberam os peixinhos de dentro, no caso, da barriga da mãe. Construção de ninhos e cuidado parental, então existe, né, por exemplo, aqui alguns machos, né, esse cuidado parental, eles guardam, né, os ovos, nesse caso aqui na boca. Existem também outros casos, como o cavalo marinho, né, o macho cuida dos filhotes, então ele tem uma espécie de uma protuberância, né, aqui na região ventral da barriga, onde irão cuidar, né, dos filhotes. Tá? Existe uma diferença, né, um dimorfismo sexual também entre os machos e as fêmeas. Então, por exemplo, aqui o macho, né, observa que ele tem, né, uma morfologia diferente das fêmeas nessa espécie. E aqui também, o macho ele tem tubérculos nupciais, né, enquanto a fêmea não. Certo? Os gonopódios são estruturas, né, como a gente pode observar nos machos, em forma de nadadeira anal, né, modificado, que ajuda
na cópula, né? Então, essa espécie de nadadeira aqui irá ajudar na cópula entre o macho e a fêmea para o macho lançar os espermatozoides nos óvulos da fêmea. Então, aqui um resuminho, né, mostrando, então, reprodução, como a gente acabou de ver, olha só, dioico, né, existem machos e fêmeas, fecundação pode ser interna ou externa, né, e aí temos vários tipos, pode ser vivíparo, ovovivíparo ou ovíparo, né. Característica da fisiologia, bexiga natatória, muito importante, né, para quê? Para a flutuação, né, olha só, controla a flutuabilidade da água, é a função da bexiga natatória. Linha lateral, né, é um órgão sensorial, falamos na aula passada. Respiração, falamos bem, né, sobre essa respiração com detalhes, para a gente entender bem como é que funciona, né, essa trocas gasosas pelas brânquias, né, que é algo bem peculiar, né, desses animais. E aí falamos das brânquias que são cobertas por opérculos, né, nos peixes ósseos. Excreção, amônia, né, eles excretam amônia como produto de resíduos, né, nitrogenados, a exemplo das proteínas, né. Estrutura do peixe, então vemos a morfologia, né, bastante prioridades, questão das nadadeiras, as escamas, né, que tem algumas são plaquinhas ósseas, né, projeções, pequenas projeções ósseas, vão formar então as escamas, as nadadeiras que vimos, as peitorais, a pélvica, a anal, a caudal, as dorsais, né, a região da cabeça, né, composta pela boca, mandíbula, né, boca, olhos, nariz. Esses nariz dele é bem rudimentar, né? Eles têm uma função ainda muito rudimentar, mas tem espécies que são bem desenvolvidas. Então, o aparelho, né? Vimos os diversos sistemas, sistema circulatório, né? Sistema digestório, né? Olha só, boca, estômago, intestino e ânus, fígado também ajudando, né? Nesse processo, sistema circulatório, respiratório, né? As brânquias, os vasos sanguíneos, cardiovascular, né? As brânquias, juntamente com os vasos, tipo de circulação tipo simples, né, porque passa uma única vez pelo coração, e também fechada, né, porque circula apenas entre os vasos, dentro dos vasos sanguíneos. Temos o sistema excretor, né, olha só, os rins, tipo opistonéfrons, né, excreçando, né, como resíduos de produtos nitrogenados amônia. Que mais? A reprodução, né, tipo, são dioicos a maioria, né, ovovivíparos, pode ser 3 tipos, né, vivíparos, ovíparos. Então, eu acho que assim a gente consegue fechar, né, todas essas características e da fisiologia, né, dos peixes ósseos, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, da aula de hoje. Alguma pergunta, dúvida? Professor, você comentou no começo da aula sobre a